Você vai ver nesta edição do Jornal da Assembleia. Primeira audiência pública do ano fora do plenário debateu em Palmeira dos Índios a escassez de água na bacia do rio Coruripe. Repercute no plenário a aprovação de projeto na CCJ do Senado que reduz representação do Estado na Câmara Federal. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá! Poluição e assoreamento são alguns dos problemas que atingem e ameaçam a sobrevivência da bacia do rio Coruripe, em Palmeira dos Índios. Nossa equipe de reportagem foi até o município e constatou que em alguns trechos o rio já não existe. Essa realidade levou a deputada Jó Pereira a realizar a primeira audiência pública do ano fora do plenário da Casa. O debate, que foi propositivo, destacou a participação de moradores, prefeitos da região, técnicos, presidente de comitê de bacia e parlamentares. Confira. A primeira audiência pública itinerante da Assembleia em 2017 aconteceu em Palmeira dos Índios e foi proposta pela deputada Jó Pereira para discutir questões acerca dos desafios e soluções da bacia hidrográfica do rio Coruripe, que tem sua nascente na cidade. Começamos pela bacia do rio Coruripe porque é o único comitê de bacia que nós temos organizado e em pleno funcionamento, é o comitê da bacia hidrográfica do rio Coruripe. Nós precisamos estimular a formação dos outros comitês, estimular também a atuação da AGE, que é a agência de comitês, a agência das bacias hidrográficas no nosso estado. E assim, com esse intuito, o intuito de chamar a atenção do poder público, o intuito de chamar a atenção da bancada federal, do governo do estado de Alagoas, de todos os prefeitos do entorno que recebem o rio Coruripe, de ações que são extremamente necessárias, como é a construção da barragem Coruripe 2 para garantir a perenidade do rio Coruripe, que já está previsto no plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Coruripe, como o sistema de esgotamento sanitário da cidade de Palmeira dos Índios, para que a água que realimenta o rio, ela seja tratada antes de ser drenada novamente para o rio. Com uma área de aproximadamente 1.562 km², a bacia hidrográfica do rio Coruripe abrange 19 municípios alagoanos e um total de aproximadamente 500 mil habitantes. Além do rio Coruripe, outros 3 rios integram a bacia: o rio Conduípe, o rio Adriana e o Riacho da Barra. Num dos trechos próximo à cidade de Palmeira dos Índios, já não se encontra água por onde o rio deveria passar. E de acordo com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Coruripe, Flávio Franoli, além da falta d'água, a bacia enfrenta problemas como a poluição e o assoreamento de barragens. Nós enfrentamos a seca, que é natural na região, já que ele nasce aqui no Agreste, aqui em Palmeira dos Índios, mas nós enfrentamos o desmatamento, nós enfrentamos o mau uso da água, nós enfrentamos essa poluição das cidades despejando sobre o rio e a região da mata ciliar sendo invadida a cada dia que passa, com a água menor em quantidade. Então essa região é invadida por criatórios, às vezes de porcos, às vezes o canavial se achega mais próximo do leito do rio. Isso é um problema que vai passar pelo processo de conscientização que iremos continuar trabalhando através das escolas e através das empresas que têm sempre mantido os contatos com o Comitê da Bacia do Rio Coruripe. Morador da região, Gesimiel reclama da falta de saneamento básico que contribui para a poluição dos rios que formam a bacia. A cidade ela joga a maioria dos seus esgotos diretamente nas linhas d'água, que isso é terrível para a questão da saúde pública. Presentes na audiência, os deputados Inácio Loyola e Edival Gaia falaram sobre a importância de ouvir o que a população tem a dizer sobre os problemas com a água. Essas audiências são de uma relevância muito grande. O rio Coruripe é um rio eminentemente alagoano, ou seja, ele nasce em Alagoas e deságua as suas águas no mar, no município Coruripe, aqui em Alagoas, passa por um processo de degradação enorme e, evidentemente, essa audiência pública, juntamente com a participação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio, vai fazer com que nós venhamos dar prioridade neste momento aqui em Alagoas e alertar o mundo o grande problema hídrico, que é o grande problema
que o mundo enfrenta nesse século. Nós estamos trazendo a Assembleia Legislativa para perto da população. Palmeira dos Índios, mais ainda, minha terra. E Palmeira dos Índios é onde se passa o Rio São Francisco, o Rio Coruripe, onde está localizado aqui no Igaci, o Coruripe, nasce aqui na nossa região. Então é de grande importância, não só para Palmeira dos Índios, como para o estado de Alagoas, até porque o momento é crítico em relação à água. E nós precisamos discutir em relação a recursos hídricos, não só essa vez, mas muitas vezes. O prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, Júlio César, parabenizou a Assembleia Legislativa pela iniciativa em trazer o Legislativo para discutir a questão junto aos moradores da região. Quero parabenizar pela discussão. O debate acerca da bacia do Rio Coruripe é fundamental, porque nós enfrentamos hoje uma situação muito difícil, a pior seca de todos os tempos. Mas não é a primeira, nem também será a última. Nós temos que discutir agora as políticas públicas para que a gente possa preservar o que temos, do pouco que sobrou, porque nós teremos outras dificuldades pela frente. Os municípios de Alagoas e o Nordeste devem enfrentar outros momentos de seca. Deputados estaduais afirmam que redução de parlamentares no Congresso e casas legislativas não garante eficiência política. A análise foi em função da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado de um projeto que altera a representação partidária dos estados na Câmara Federal. Repercutiu na Assembleia Legislativa de Alagoas a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado do projeto de lei que altera a representação por estado na Câmara dos Deputados, reduzindo de 9 para 8 os parlamentares por Alagoas. Para o deputado Bruno Toledo, a readequação do número de parlamentares não seria suficiente para reduzir gastos públicos. Falar da redução de parlamentares alagoanos e associar isso a uma redução dos gastos públicos é uma falácia, é uma mentira, porque de fato isso não existe. Nós não estamos falando de redução do DODES, nós não estamos falando de redução de impostos. O que se tem que discutir efetivamente é uma redução do tamanho do Estado. O Estado intervir menos na vida do cidadão. Enquanto a discussão ficar superficial, com retóricas vazias, eu sou contra, porque acho que diminuir a representação de parlamentares é diminuir a democracia. Já o deputado Francisco Tenório acredita que o ideal seria reduzir a representação apenas dos estados que têm um grande número de parlamentares na Câmara. Isso é um projeto de readequação da distribuição de vagas por estado, levando em consideração o índice populacional. Embora essa tentativa já ocorreu no Congresso em outros momentos. Quando se discute que o Estado de São Paulo tem 70 deputados federais e Alagoas tem 9, e Sergipe tem 8, aí você cria uma disparidade muito grande por Estado. Então a adequação correta seria você reduzir essa distância de quantidade entre os pequenos e os grandes estados. Eu dei o exemplo de São Paulo, mas aí vem Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, são estados que têm um número muito grande de deputados, em prejuízo daqueles que têm um número pequeno de deputados. Consequentemente, o projeto reduziria também o número de deputados estaduais em Alagoas, de 27 para 24. Para a deputada Jo Pereira, não se mede pela quantidade a ação do parlamento. Estou mais preocupada com a qualidade da representatividade do que com a quantidade dessa representatividade, né? Acho que o que nós temos que discutir em termos de quantidade efetivamente são vagas de trabalho, que hoje estão faltando, né? Nós temos um número enorme de desempregados, mas o parlamento, o que importa dentro do parlamento é que ele funcione, que ele discuta, que ele traga as questões importantes para a sociedade, não importando se são 24, 27, 15, 10, o que importa é a quantidade, não só a quantidade, é a qualidade desse parlamento, que a gente possa repercutir aqui efetivamente as demandas e as discussões importantes para a sociedade alagoana. Bem, esta edição do Jornal da Assembleia se encerra aqui. Continue com a nossa programação e até logo mais.